Bom dia, meu nome é Ariel. Oi, bom dia, meu nome é Sofia. Bom dia, eu me chamo Guilherme. Olá, meu nome é Gabriel. Meu nome é Giovana. Bom dia, gente. Meu nome é Sara. Para começar, a gente tem que entender o que é uma indústria. A indústria é uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra. Essas indústrias começaram com vapor, carvão e ferro. E um tempo depois, em 1860, surgiu a segunda Revolução Industrial, empregando aço, energia elétrica e produtos químicos. O Barão de Mauá foi a primeira figura proeminente da burguesia e trouxe um grande avanço industrial na história do Brasil. O Barão de Mauá também foi um dos grandes influenciadores da implantação de ferrovias no Brasil, com o objetivo de transportar a agricultura para outro país com a maior velocidade. A primeira delas foi a ferrovia Mauá. O Barão de Mauá também construiu uma rede de telégrafos submarinos ligando para o Brasil. A Europa investiu na Companhia de Gás do Rio de Janeiro e também na criação de bancos, como o Mauá e a Casa de Mauá em si. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns presidentes que ajudaram o Brasil para iniciar essa industrialização e durante a industrialização. Bem, primeiro eu vou começar falando sobre Getúlio Vargas, que foi quem de fato iniciou a industrialização aqui no Brasil, né? Ele principalmente focou nas indústrias nacionais, para que o país não caísse em dependência estrangeira. Então, como que ele fez isso? Ele criou leis para a regulamentação do mercado de trabalho. Ele também criou medidas protecionistas e investiu na infraestrutura, o que fez com que as empresas, as indústrias, crescessem significativamente. Ele também se beneficiou por conta de, durante o seu governo, ocorrer o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, já que as indústrias europeias estavam arrasadas, elas precisariam importar produtos de alguns países. E um desses países era o Brasil. Outro fator que ajudou, o que Getúlio Vargas fez, que ajudou na industrialização, foi criar a Petrobras, que não só beneficiou, que fez com que a Petrobras enriquecesse muito, e não só favorecesse a própria Petrobras, mas também outras indústrias petrolíferas. Então, continuando, agora eu vou falar um pouquinho sobre Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, que foi um presidente que foi muito crucial na vinda de marcas, empresas, indústrias multinacionais para o Brasil. E uma dessas é a tão conhecida até hoje Volkswagen aqui no Brasil. Então, ele não só investiu na área de transporte com a própria Volkswagen e outras indústrias, mas também investiu bastante na área de energia. E outro ponto que ficou bem marcante no seu governo, nessa área de industrialização, foi o plano de metas. O que era um plano de metas? Era um plano de metas com previsões esperançosas sobre o futuro das indústrias, do mercado de trabalho em si, coisas do tipo. Isso motivava as pessoas a trabalhar na indústria e fazia com que as indústrias crescessem ganhando funcionários e assim movimentando de fato as indústrias, fazendo elas crescerem cada vez mais, até chegar ao ponto que nós vemos hoje. Oi, agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação de indústria e urbanização. A relação entre eles baseia-se no processo do espaço geográfico, que atua no industrial, que ajuda na modernização do campo. A industrialização acaba gerando o êxodo rural, que é muitas pessoas do campo indo para a cidade em busca de condições melhores de vida. A urbanização, que é
muita concentração de pessoas dentro da cidade e poucas no campo. Oi. Agora eu vou falar sobre o movimento operário no Brasil. Esse movimento começou com a vinda dos imigrantes no final do século XIX, que tinham como objetivo trabalhar nas lavouras. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a evolução a partir do século XX. Em 1917 e 1920, esse movimento começou a se intensificar, porque algumas das greves atingiram uma das maiores cidades. Uma das principais greves ocorreu na cidade de São Paulo, no ano de 1917, que foi a greve dos trabalhadores, onde eles tinham como objetivo melhores condições de trabalho e um aumento no salário. Em 1921, foi criada uma lei de expulsão de estrangeiros, porque se achavam que eram eles que estavam controlando esse movimento. Em 1922, começou uma nova corrente desse movimento, que era dos comunistas. Em 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho. Em 1978, começaram as grandes mobilizações. Em 1979, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo, eles se reuniram, fizeram tipo uma assembleia com cerca de 100 mil trabalhadores para iniciar uma nova greve. No ano de 1980, o regime militar acabou. Agora eu vou falar sobre a importância da indústria para o Brasil. Bom, a indústria tem como importância gerar empregos, por conta que, como as indústrias vão aumentando o tamanho, geralmente elas vão querendo criar mais coisas em outras cidades, elas vão crescendo e vão botando mais indústrias em outras cidades, outros estados, ou até mesmo em outros países. Ela eleva o nível de educação da população, porque as pessoas geralmente tendem a querer entrar em uma certa empresa e essa empresa precisa de um estudo mais avançado, então as pessoas querem estudar para poder entrar dentro dessa empresa. Geralmente com um curso, alguma coisa do tipo, essas coisas, acesso a melhores produtos. Como existem grandes concorrências, as concorrências sempre tendem a ser umas melhores que as outras. Ou seja, uma indústria vai querer sempre ter produtos melhores, ser uma indústria que disponibiliza mais produtos. Então, isso sempre vai querer que as pessoas, os donos das indústrias, queiram melhorar os seus produtos. Porque eles não querem deixar que a concorrência ganhe deles. Então, eles sempre vão fazendo isso, de melhorar os produtos. Elevação do estímulo de pesquisa. Sempre vai ter algumas pesquisas, assim, de algumas fábricas. Por exemplo, em sites, redes sociais, ou por exemplo, assim, no YouTube, que é um lugar que eu acho que todo mundo vê por aí, que no YouTube tem muita coisa assim, que eles fazem uma pesquisa para saber se você indicaria esse produto para alguém, ou se por acaso você já usou esse produto. E aí tem várias opções e você tem que marcar. E geralmente tem uma opção que é nenhuma das anteriores. E você marca. Isso é um anúncio dessa parte. O Brasil, ele é um dos principais exportadores de petróleo, café, soja e alumínio. Entre outros, mas esses são os principais. E agora vocês vão ver uma entrevista feita por áudio, por mim e pela Giovana, feita com a indústria de massas Labela e a indústria de biscoito Ritinha. Bom, para a gente fazer essas entrevistas, nós fizemos 2 perguntas. Como vocês começaram? No caso, eles explicariam se eles tiveram alguma inspiração ou se foi algo que veio do nada. E a segunda é se eles tiveram alguma dificuldade, como por exemplo, para poder definir o preço de venda. A primeira entrevista que a gente vai ver é da Ritinha, a fábrica de biscoitos, e a segunda é da Massas Labela, que é uma fábrica de massas de macarrão. Tudo aconteceu assim, quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos, né? Naquela ocasião,
O meu pai e a minha mãe, eles trabalhavam numa casa de família, numa granja, aqui próximo, aqui em Petrópolis, né? E o meu pai trabalhava diretamente com uma senhora que era dona da propriedade, e essa senhora era uma italiana. E ela gostava de cozinha, de preparar massas, né? E ela fazia muito macarrão artesanal, caseiro. Meu pai sempre tinha que ajudá-la. E ele foi aprendendo, né? Como a situação na época era difícil, né? A nossa família era grande, né? E o meu pai sempre precisou trabalhar. Além da granja onde ele trabalhava, ele tinha que fazer outras coisas, né? Para poder ajudar nas despesas. Ele começou então a fazer sozinho a massa, o macarrão, o talharim. Ele foi desenvolvendo aquilo, aprimorando, né? E eu sempre junto ali com meu pai, o ajudava, às vezes a gente ficava, eu na época devia ter uns 10, 12 anos no máximo, ficava até tarde da noite ajudando ele a fazer macarrão, né? E botava para secar isso no ventilador na época, né? A noite toda. No dia seguinte, eu ajudava o meu pai a embalar o produto e a gente saía de porta em porta vendendo macarrão, né? E a gente fez isso durante muito tempo, vendendo massa, macarrão. A gente foi comprando algumas máquinas, né? Artesanais, máquinas pequenas, né? E a gente foi fazendo isso na garagem lá onde morava lá o patrão, a patroa do meu pai, né? E depois começamos a fazer massa de lasanha, nhoque, empadão, quentinhas. A gente começou a vender muito na Rua Teresa. Na época a Rua Teresa tinha um movimento enorme. E a gente, todo final de semana, a gente subia e descia a Rua Teresa todinha. E por isso a gente foi construindo, fazendo obra, né? Fizemos um galpãozinho, entendeu? Arrumamos direitinho, compramos mais máquinas e fomos crescendo, né? Aí abrimos uma empresa. E só que com o tempo a gente também começou a fazer biscoitos, né? Biscoitos salgados, biscoito de polvilho e assim por diante. Só que com o tempo eu parei de fazer. E a gente, devido a uma crise que teve na época no Brasil do dólar, os produtos ficaram muito altos e a gente com o tempo foi desanimando. Fiquei parado muito tempo, onde nesse período eu fiz muitas outras coisas, trabalhei em vários lugares, né? Mas a minha paixão sempre foi mexer com massa, né? E em 2014, eu, minha esposa e mais um sócio, a gente abriu a Massas Labela Massas, né? Estamos aí de lá para cá, já desenvolvemos 10 tipos diferentes de produtos, de massa, já com diferentes tipos de sabores, lasanha, massa integral, espinafre, cenoura, beterraba, pimenta, manjericão e assim por diante. E a gente hoje atende alguns mercados, tanto aqui na cidade de Petrópolis, né? Atendemos também Friburgo, Teresópolis, Juiz de Fora, Três Rios, Rio de Janeiro também a gente trabalha em alguns lugares, né? E a gente tem feito esse trabalho já há um bom tempo e muitas pessoas têm gostado do nosso produto por ser produto artesanal, né? E caseiro. E essa aí é a grande dificuldade que todos nós temos, né? Para você poder definir um preço de venda e ter lucro, né? É muito, muito difícil, até por causa do mercado, né? Que a gente vive hoje em dia. As coisas costumam subir muito, especialmente agora o dólar aumentando muito. Então você definir preço de venda é muito difícil, a gente sempre tem que trabalhar com um preço bem apertado, né? Mas essa dificuldade realmente é muito grande. Então, vou te mandar a resposta da primeira pergunta, tá? A gente começou, tá, em 2002, tá? Em setembro de 2002. É uma empresa que a gente começou com 5 pessoas, funcionários. A gente fabricava poucos tipos, né, de biscoito. Era uma empresa que começou com meu pai, tá? Meu pai que fundou. E ele já tinha total noção de mercado, da parte administrativa. Ele já conhecia, né, como funcionava tudo. Ele tinha experiência prática, né, no tipo de empresa. Ele... deixa eu pensar mais algumas coisas para te responder. Então, assim, ele já tinha noção até de fazer preço de venda, de preço do custo, preço para vender e tal. E assim, aos poucos a gente foi crescendo. Esse ano a gente faz 18 anos, nossa empresa. Ela é uma empresa familiar. Hoje ela é comandada por mim e pelo meu pai. Nossa empresa cresceu, que hoje a gente somos 35, nossa equipe total, 35 funcionários, né? Com mais de 20 tipos de produtos. A gente vende
para toda a região sudeste. Então, e a gente é bem conhecido tanto na cidade quanto no estado. E acho que a primeira pergunta é só isso. Se precisar de mais alguma coisa, se eu deixei faltando alguma informação, você me avisa. Dificuldades é uma coisa que a gente sempre, né, aos poucos a gente sempre tem, porque o mercado ele é muito instável. Então, além do mais, vários produtos nossos são baseados em dólar. Então, a gente tem uma estabilidade de preço de matéria-prima, de disponibilidade de matéria-prima. Nosso produto é muito sazonal, né? Então, assim, nossas vendas é muito maior no inverno do que no verão. Então, assim, a gente tem essas dificuldades no dia a dia, né? Mas hoje em dia a gente já tem, por ter uma experiência, a gente já tem várias informações já controladas e tal. No atual momento, né, a gente está passando por essa dificuldade, né, da pandemia, que é uma coisa que a gente nunca viveu. A gente não sabe como funciona, a gente não sabe até como que é a projeção da doença. Então, ao mesmo tempo que a gente a gente tem várias coisas para pagar, tem a parte financeira, né, que a gente depende do governo liberar se os impostos a gente vai pagar ou não, se vai pagar posteriormente, mas mesmo assim a gente tem várias responsabilidades com nossos funcionários, que mal bem eles precisam receber o salário deles para viver, né, pagar suas contas, fazer seus afazeres, né. Então, nesse momento, a gente está com algumas dificuldades pelo atual momento. Mas as nossas dificuldades, assim, é bem tranquila. A gente já possui uma experiência de mercado grande, entendeu? Não sei se eu consegui te responder, né? Então, assim, com o tempo, a gente vai ter experiência. Óbvio que a gente já teve problemas em definir preço, a gente já passou por essas fases, né? Mas hoje a gente já está se tornando uma empresa bem madura. Já está se passando, a gente é uma empresa que está se profissionalizando. Então, assim, algumas dificuldades básicas vão diminuindo e outras vão surgindo, né? No momento é essa da pandemia, né? A gente pegou essas imagens na internet e, a partir dela, das pesquisas que a gente fez, a gente foi formulando a nossa fala. A gente pegou As chapas de aço chegam em bobinas com etiquetas que mostram para onde elas devem ir. Depois de um processo, elas são recortadas em uma prensa de até 3.000 toneladas. E no fim desse processo, elas passam por uma inspeção visual. Estruturação. Essa é a fase responsável pela montagem da carroceria. A parte lateral do veículo é trazida por um robô que se junta à parte dianteira do assoalho. Geralmente as soldas são feitas por robôs, onde o homem não consegue. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre funilaria, que tem uma diferença quando você vai para uma oficina de funilaria e a funilaria quando está na criação do carro. Bem, vou começar falando sobre quando está na criação do carro. A funilaria, quando está na criação do carro, é responsável por colocar portas, capôs, porta-malas, essas partes de encaixamento que a gente abre e fecha. Não é algo muito demorado, até porque eles têm o prazo para terminar esse trabalho. E também, logo após eles terminarem essa colocação de portas, capôs e porta-malas, um técnico vai lá verificar se está tudo direitinho, se está em perfeito modo de uso. Mas quando é na parte de oficina de funilaria, o papel da funilaria nesse caso é consertar peças, fazer com que a peça volte ao normal, fazer com que ela volte ao funcionamento de antes. Então, quando a peça tem conserto, eles consertam com a ajuda de ferramentas especiais e fazem com que a peça volte ao funcionamento e ao formato normal. Mas quando não há conserto, os funileiros também têm o papel de colocar a peça ali no lugar de antes e até o mesmo funcionamento anterior.
pintura do carro começa quando as impurezas da montagem do carro são retiradas pelo líquido ínfimo. Esse líquido é anticorrosivo, que deixa a superfície do carro nivelada. A unidade de calefetação serve para evitar a infiltração de impurezas, que deixa o carro deixa quase ele terminado no final. Aí eles deixam o carro contra os raios ultravioleta. Depois da lixação, eles só finalizam com spray a cor do carro. Eles passam, para terminar, eles passam verniz para deixar o carro mais brilhoso, deixar o talinho mais brilhoso, mais bonito. E eles depois só dão uma olhada para ver se saiu por algum erro ou não. Agora eu vou falar sobre o processo da colocação das portas. Depois que eles finalizam a pintura e terminam de colocar os acessórios, como por exemplo a maçaneta e o retrovisor, eles vão colocar as portas. E depois que eles colocam o teto, os vidros e o painel, eles vão parafusá-las. E então se passa para a próxima etapa. Agora eu vou falar sobre o motor. O motor, antes de ser colocado na carroceria, ele é testado, já é específico para cada modelo. Eles recebem um ar-condicionado e um dispositivo das grandes montadoras. As montadoras, a maioria delas pelo menos, elas utilizam o mesmo processo para fazer o motor. E a maioria dos componentes utilizados no motor é feito no Brasil. Na montagem final são inseridos todos os equipamentos internos e externos, cerca de 3.000 peças. Também se instalam quadros de instrumentos, bancos, carpetes, para-brisas e elementos elétricos. Os funcionários também posicionam o motor e o escapamento. Depois de finalizadas todas as etapas anteriores, o carro deve ser conferido para ver se está tudo correto. Então, ele é vendido em concessionárias e logo logo ele já estará andando pelas ruas quando for comprado. Enfim, a industrialização é um tipo de processo histórico e social, através do qual uma indústria se torna o setor principal de uma economia, empregando vários tipos de processos e aumentando a produtividade e a riqueza. Enfim,